A paz de Deus, Irmandade da congregação e todo o povo que crê na misericórdia de Deus, vou contar a obra que Deus fez na minha vida mais uma vez. Deus me chamou nessa graça no dia 13 de março de 1980, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Eu era apenas uma criança, estava acompanhando um parente da minha mãe para a congregação. E naquele dia era batismo, Deus me chamou nessa graça. Voltei para casa, batizado, com 14 anos de idade, ia fazer 15 anos. Cheguei em casa e falei, mãe, sou crente. Ela quase morreu de rir, que ela não gostava de crente, era uma pessoa muito difícil, ainda é. E assim, Irmandade, Deus me guardou nessa graça, me deu uma esposa, 2 filhos. Vim para São Paulo aos 21 anos de idade, lá de Arapiraca, Alagoas. E assim Deus me guardou, me deu uma esposa, 2 filhos. Mas o inimigo dessa obra nunca está contente com o plano que Deus tem na nossa vida. Entrou na minha vida com grande fúria, usando-se do espírito da língua grande. Por causa disso, parei nessa graça, congregando bem pouco, por quase 3 anos, congregando uma vez ou outra, em igrejas onde ninguém me conhecia. Um dia, numa congregação, lá no último banco, junto com os porteiros, Deus falou pela sua santa palavra. Meu servo, o que é que eu te fiz? Eu sempre te guardei, sempre te protegi. Se não fosse a minha proteção, você não estava aqui. Humilha teu coração e me serve. Mas a palavra entrava num ouvido, saía no outro. Outro dia, congregado, Deus falou pela sua santa palavra. Agora chega. Deus não é moleque para ficar brincando de pega-pega com ninguém. Por isso eu vou moer teus ossos, vou moer tua carne, vou fazer a morte da gargalhada na tua cara, mas tu vai me servir, porque a tua alma tem um selo do céu, tem um carimbo do Espírito Santo, e nela está escrito que o destinatário é Deus, não pode haver outro. Ao sair daquela congregação, comentei com a minha esposa, falei, bem, se Deus cumprir essa palavra na vida desse crente, eu não queria nem estar na pele dele. Passado alguns dias, Irmandade, eu trabalhava como segurança na época, estava na Estação da Lapa, trabalhava na CPTM, Companhia de Trens Metropolitano de São Paulo, e pediram para mim trabalhar na estação de Rio Grande da Serra. Chegando ali, tive que ir até a subestação, pulei da plataforma na linha do trem e saí andando pela linha até a subestação. Naquele dia, no dia 13, no dia 6 de junho de 98, Deus cumpriu a sua santa palavra. Fui atropelado por um trem naquele lugar, pegado no chão, como disse a palavra, com os ossos moídos, a carne moída, levado para a UTI do Hospital Heliópolis, em São Paulo. Os médicos chamaram minha esposa e disseram assim, a senhora é evangélica? Então ore muito a Deus pelo seu marido, porque a partir daqui só um milagre para trazê-lo de volta. Ele está com 10 costelas quebradas, a bacia, a cravícula, o queixo, a cabeça deu politraumatismo, os olhos saíram para fora de órbita e o osso perfurou o pulmão, a hemorragia interna é muito grave e ele pode morrer a qualquer momento. Igreja, essa obra é para quem crê na palavra. Assim eu louvo a Deus nessa noite, que eu fiquei naquela UTI em coma profundo, minha esposa voltou para casa. Um dia aconteceu uma coisa estranha. Eu abri os olhos, vi o meu corpo deitado ali em cima da cama e eu aqui olhando para mim mesmo. A primeira coisa que lembrei foi da palavra que Deus tinha falado comigo na igreja. Disse, olha, Deus cumpriu mesmo a palavra comigo. Lá está o meu corpo com a carne moída, os ossos moídos. Mas cadê a morte? Para dar gargalhada na minha cara. Quando eu falei daquele jeito, a parede daquela UTI se abriu de alto a baixo, como um zíper abrindo aquela parede. Eu vi aquele buraco aberto e eu vi vindo na minha direção uma cobra gigantesca. Uma cobra daquela de beterraba, com 2 asas na cabeça, 2 asas na cauda. Ela ficou ali olhando para mim, olhando para ela. Eu pensei comigo, eu devo estar morto. De repente, eu vi quando saiu daquele buraco uma mulher, branca como papel, chegou até mim e disse assim, você quer ir agora? Eu respondi para ela, não, vou ficar aqui até o fim. Aí ela entrou naquele buraco e sumiu. Toda vez que aqueles aparelhos ligados no meu corpo apitavam, mostravam que eu estava morrendo,
Vinha médicos e enfermeiras me socorrerem. Aquela mulher saía daquele buraco, fazia o mesmo convite para minha alma e ouvia a mesma resposta. Cumpriu-se a palavra. A morte dará gargalhada na tua cara, mas não tocará na tua alma, que a tua alma me pertence. Aquele era o tipo de morte que eu iria ter se morresse revoltado, amargurado, longe de Deus e de todos, porque a gente sabe que o povo de Deus é recolhido à glória eterna. Então, irmandade, eu louvo a Deus que eu fiquei naquela UTI. Um dia eu senti uma dor muito grande na perna, abri os olhos, tinha acordado daquele coma, com duas enfermeiras dando banho em mim em cima da cama. De tanto aquela mulher que saía daquele buraco, convidar a minha alma, eu vi a mesma resposta. Ali Deus fechou aquela imagem e eu abri os olhos, tinha acordado daquele coma, com duas enfermeiras dando banho em mim em cima da cama. Elas se alegraram muito quando eu acordei do coma e disseram: olha, você tem que dar muito graças a Deus. Eu nunca vi ninguém voltar de um acidente desses. E pela linguagem delas, percebi que elas eram crentes. Perguntei para elas: vocês são crentes? Elas disseram: somos, da congregação cristã no Brasil. Ali falei para elas: a paz de Deus, irmãs. Elas: amém, você é crente? Eu disse: era. Mas se Deus der força agora, eu quero ser um servo de Deus na terra. Ali, irmandade, viu que era o inferno na terra. Estava mexendo só do pescoço para cima, o resto tudo amarrado e quebrado naquela cama. Minha esposa pondo água e comida na minha boca. Eu reclamei com Deus, falei: Senhor, não vou viver desse jeito. Faz uma obra na minha vida para me glorificar o teu nome. E Deus ouviu do céu. Melhorei num dia e no outro também. Assim o homem que foi atropelado por um trem, com 18 dias somente, saiu do hospital Heliópolis andando, sem nenhuma cicatriz no seu corpo. Deus fez um grande milagre na terra. Deus libertou para uma situação nova. Porém, ali Deus tinha cumprido outra palavra que tinha falado anteriormente. Deus tinha falado bem antes: a tua alma é como o pássaro que gosta de voar muito alto. O pássaro que voa muito alto acaba esquecendo o caminho de volta para o ninho. Por isso eu vou pôr um espinho na tua carne, para tu permanecer dentro do meu ninho. Ali eu estava cego. Quando o trem bateu, que deslocou os olhos para fora de órbita, eu estava cego, para só enxergar o ninho de Jesus Cristo e a sua bendita misericórdia na terra. Então, a Irmandade de Deus fez muitas obras, muitos milagres. Eu tinha só 32 anos de idade. Voltei para casa, aqui onde moro, em Franco da Rocha, onde congrego na Vila Bela, congregação da Vila Bela, em Franco da Rocha, nosso ancião irmão Otávio. E assim, Irmandade, eu entrei numa depressão profunda, quase morri. Eu pensei: Senhor, e agora? Não vou enxergar mais, nunca mais vou ver os olhos do meu filho. A minha filha tem 6 anos, meu filho tem 7 anos. A coisa que eu mais gostava de ficar observando eram os olhos do meu filho, os olhos do Alexandre, que você não sabe se é verde, se é azul. A coisa mais linda, os olhos do meu filho. Eu ficava horas observando aqueles olhos quando ele era bebê. Então, Irmandade, entrei numa depressão profunda, quase morri. E assim os irmãos onde congrego aqui na Vila Bela, em Franco da Rocha, me levaram para uma psicóloga na Vila Mariana, em São Paulo, onde tem uma fundação para cegos, chamada Dorina Noil. E assim aquela psicóloga tinha que me convencer a usar bengala, a aceitar a cegueira, porque quando a gente está aprovado é fácil alguém dizer fique em paz, mas ninguém quer trocar de lugar, não é assim? E assim aquela mulher conversava comigo por quase meia hora. De repente, Deus inverteu os papéis naquele lugar, porque Deus deu de falar para ela o que estava vendo. Deus deu de falar: mulher, que coisa estranha, enquanto você fala, não vejo teus olhos, não vejo teu rosto, não sei como é você, mas eu estou vendo um pássaro pousado num galho muito fino. Esse passarinho está de cabeça baixa, semblante caído, está muito triste. Deus fala no meu coração que esse passarinho é você. Por que você está desse jeito? Ela tomou um susto grande e começou a chorar. E disse assim: eu estou desse jeito porque a minha mãe está no hospital, em estado terminal com câncer. Já emagreceu 38 quilos. Para levantar da cama nós temos que ajudar. E os médicos só dão 3 meses de vida para ela. Ali deixou de falar assim, deixou de falar para ela: mulher, pior que a tua mãe teve Lázaro, que depois de 4 dias de morto, Jesus Cristo falou para ele: Lázaro, sai para fora. Ele saiu do sepulcro vivo. Pior que a tua mãe teve Jó. E contando a história de Jó para aquela mulher, ela chorava ainda mais.
Ela disse assim: eu li essas duas histórias para minha mãe ontem no hospital. Digo, então está confirmado. Deus tem um plano na tua alma e na alma da tua mãe também. Se você crer, obedecer e servir a Deus, Deus tem o poder de arrancar esse câncer com raiz de tudo e ainda levar a tua alma para o céu. Assim, a mandada era para nós ficarmos 40 minutos naquela consulta. Ficamos 3 horas e 15 minutos falando das coisas de Deus. Ao sair dali, os irmãos que comigo estavam disseram: irmão Cido, que coisa estranha, o normal não é o paciente chorar. Por que essa psicóloga está chorando tanto? Disse: olha, irmãos, ela está precisando, é do psicólogo dos psicólogos, está precisando sentir Deus na alma. Assim, eu agradeço a Deus que aquela mulher ficou testemunhada. Passou um ano, voltei naquele lugar, eu e minha esposa, perguntamos pela doutora Maria Isabel. Nos falaram que não mora mais em São Paulo, não trabalha mais ali, mudou para um lugar chamado Panorama, no interior, porque a mãe dela precisava recuperar o peso que perdeu quando tinha câncer. A fé dela chegou até o céu, tocou em Jesus Cristo, e ele fez um grande milagre na terra. Assim Deus chamou ela na graça, sua mãe, libertou aquela mulher do câncer. Em algum lugar hoje, deve estar dentro de uma congregação também, as duas dando glória a Deus. Alguém precisou ficar cego, entrar em depressão, para aquela mulher conhecer a graça de Jesus Cristo. Assim, igreja, aquela psicóloga me aconselhou a estudar, a fazer alguma coisa. Hoje eu agradeço a Deus, que assim Deus deu a graça de fazer 2 faculdades e 21 cursos depois da cegueira. O homem que tinha só um emprego agora pode trabalhar em 3. Deus preparou para nós um consultório aqui na cidade de Franco da Rocha, onde eu me formei fisioterapeuta e psicólogo. Também trabalho com massagens terapêuticas indianas, ocidentais, chinesas e orientais também. Graças a Deus, Deus tem preparado muitas bênçãos na nossa vida nessa parte. Assim, eu trabalho com problema de hernia de disco, papagaio, estresse, ansiedade, depressão, e assim Deus manda muita gente, tudo quanto é lugar no nosso consultório. É a misericórdia de Deus cumprindo na nossa vida. Assim, dessas escolas onde estudei, me contrataram para dar aula para cego. Digo: Senhor, como que eu vou dar aula para cego se eu nunca fui cego antes? E assim, Irmandade, uma época numa turma eu tinha 60 alunos, outra turma 50, outra turma outro tanto, assim, desses cegos todos, Irmandade, Deus trouxe para essa graça para congregar conosco, 57 cegos para dar glória a Deus. Deus fez essas obras na nossa vida. Uma vez dei uma festa aqui na minha chácara, aqui em Franco da Rocha, onde eu moro. Compareceram aqui só cego 62. Era cego assando carne na churrasqueira, era cego tomando banho de piscina, era cego mergulhando na piscina em cima dos outros cegos, cego servindo refrigerante. Era uma bagunça danada e o nome de Deus sendo glorificado. Essas obras que Deus faz na nossa vida, assim eu louvo a Deus ainda, que Deus fez muita obra nessa parte também. Não foi fácil sair da minha casa, ficar cego, usar bengala, tomar trem sozinho, metrô sozinho, ir para a faculdade em Itaquera, em São Paulo, e comecei a fazer massagem depois de cego. Assim comecei a trabalhar no Morumbi, Alphaville, e assim eu louvo a Deus, Irmandade, que Deus sempre me guardou, atravessando a avenida, andando de trem, de metrô, de ônibus, saindo de casa às 5 horas da manhã para fazer massagem no Morumbi, outro dia em Alphaville, outro dia na Paulista, de lá ir para uma faculdade à noite, chegar em casa meia-noite, meia-noite e meio, e Deus nos guardar da morte e dos perigos dessa vida. Só Deus pode fazer essas obras, porque um dia, descendo do trem, aqui meia-noite e pouquinho, aqui 20 minutos a pé até a minha casa, caiu uma chuva terrível, uma chuva torrencial, parecia um dilúvio. Falei: Senhor, como é que eu vou para casa agora? Tinha tudo na minha mochila: roupa branca, tênis, no notebook, caixinha de som, creme de massagem, toalha de banho, menos o guarda-chuva que eu precisava tanto. E assim eu louvo a Deus, que ali chegou um irmão do meu lado e falou: a paz de Deus, amém. Botou um guarda-chuva imenso sobre nós e viemos conversando até a minha casa, 20 minutos. Chegou aqui no portão, ele me saudou, foi embora, eu entrei em casa. No outro dia, eu descendo para a faculdade, a vizinha da outra rua
falou: Ciro, como é que você consegue andar sozinho meia-noite numa chuva daquela? Eu falei: não, eu não estava sozinho, eu estava com o irmão, ele estava comigo conversando as coisas. Não, você estava sozinho, eu não sou cega, você estava sozinho. Não, eu estava. Até hoje, Irmandade, ela viu que eu estava sozinho, mas eu não estava sozinho. Deus mandou um anjo me trazer da estação até em casa, me guardar, me proteger, porque alguma coisa ia acontecer e Deus me livrou de algum mal. É assim que Deus protege seu povo. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, pode entrar na minha página lá no YouTube, Cido Massagista no YouTube, ou cidomassagista.com no site, que lá vocês verão vídeos de trabalho das viagens para Israel, para alguns países da Europa também, que Deus tenha dado a graça de viajar. Assim são muitas obras, muitos milagres. Como eu falei que eu parei nessa graça por causa do espírito da língua grande, a igreja preste bem atenção nisso. Porque tem obra, irmão, que a gente não entende no começo, mas depois passa a compreender. Um dia eu estava em casa triste, provado com alguma coisa. Chegou uma mulher aqui em casa e falou: irmão Cido, eu estou tribulado. Eu falei: eu também estou. Irmão, eu estou provado. Eu digo: eu também estou. Irmão, eu estou falando sério. Eu respondi: eu também estou. O que acontece para você estar desse jeito? Ela falou: estou desse jeito porque eu tive um sonho. Sonhei que eu estava comendo um bife cru. Quando eu mordia aquele bife, saía sangue dele que escorria pelo canto da minha boca. Quando eu senti aquele gosto horrível de sangue, tirei o bife da boca, pus sal em cima para disfarçar o gosto ruim de sangue. Quando eu voltei a morder o bife, disse ela, aí é que saía sangue. Quando eu olhei lá para o canto, vi meu irmão que é porteiro na congregação, olhando para mim de braços cruzados com olhar repreensivo. O que é? Disse: não sei, isso deve ser tribulação da vida. E de tanto ela insistir, igreja, que tem visita que a gente recebe que não quer que vá. Tem visita que a gente recebe que não vê a hora que vá. E tanto ela insistir, Deus deu a graça de interpretar para ela. Deus jeito de falar: mulher, tem crente que vai na igreja, Deus manda a palavra, entra num vídeo e sai no outro. A irmã, um crente é assim. Mas mesmo assim, Deus ama a tua alma, que tocou nela para você compreender um grande mistério. O bife que a irmã estava mordendo significa uma alma que está chorando lágrimas de sangue, clamando por justiça e misericórdia nos pés do Senhor, por causa do estrago da tua língua. O sal que a irmã jogou em cima do bife foi a mentira que a irmã mentiu. Do jeito que o sal escondeu o gosto ruim de sangue, a tua mentira escondeu a verdade. Aí ela perguntou: e o porteiro, quem é? Deus deu a graça de dizer: irmão, o porteiro é o primeiro a chegar na igreja, é o último a sair. Ele vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. O porteiro do teu sonho também, irmã. Ele chama-se Espírito Santo de Deus, que será tua testemunha de acusação no último dia. Por isso, corre, apressa-te, humilha-te, pede perdão para essa alma. Se ela não entrar no céu por causa da tua língua, a tua alma também não vai entrar. Assim eu agradeço a Deus que passou uma semana, soubemos que aquela língua destruiu um noivado, fez fofoca de uma moça aqui, a moça parou na graça, desanimou na fé. Bem-aventurado é quem usa sua língua para dar glória a Deus, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então são muitas obras, muitos milagres. Convido a Irmandade a vir nos visitar aqui na Vila Bela, em Franco da Rocha, São Paulo, na Grande São Paulo. Todos serão muito bem recebidos. E assim temos nossos contatos no YouTube. Aí vou passar um número aqui de zap para os irmãos se comunicarem, para a gente trocar informação das coisas de Deus. É o 011 97548 0825. 011 97 5480825. Será um prazer conhecer toda a Irmandade, porque o povo de Deus na terra sabe discernir os espíritos bons e maus que cruzam no nosso caminho. Assim eu louvo a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado.